Olá, boa tarde, tudo bem? Como vão todos e todas para mais uma live de terça, né? Hoje nós teremos o prazer de receber uma pessoa muito incrível, que é Débora Echeverria, né? Para a gente conversar um pouco sobre a relação entre a criança e a biblioteca, né? E quem é Débora, né, para poder falar sobre a criança e a biblioteca? Bom, Débora, ela foi graduada, né, em design. Débora se graduou em design, foi diretora de criação por muitos anos, né, da agência Meios Comunicação, tá? E ela também foi editora, né, da Kubizak, né? Débora, hoje, ela é gerente geral de uma rede de bibliotecas, né, a rede de bibliotecas pela paz, né, os centros comunitários da paz, que são os Compaz, em Recife, né? Oi, Débora, tudo bom? Débora também, ela seminário bibliotecas nas escolas, né? Então, Débora tem uma longa relação com o livro, com a leitura e principalmente com a biblioteca. Oi, Débora, tudo bom? Saudade de tu, mulher. Tem companheira lá na rede de bibliotecas pela paz, né? Você com Não a é? UPEC. Fomos juntas para Colômbia, para Medellín, Não conhecer é? as... Conhecer exatamente o que é essa grande biblioteca, né? Hoje, esses conceitos de biblioteca. Eu estava ali apresentando as pessoas que estavam chegando aqui, né? Dizendo quem é Débora e por que Débora tem total autoridade de falar, né, sobre bibliotecas. E aí, eu queria começar conversando um pouco sobre exatamente esse conceito de bibliotecas. O que é hoje, né? O que é que a gente pode considerar hoje uma biblioteca? Bem, a gente está acostumado, principalmente minha geração, de que a biblioteca era um lugar de silêncio, um lugar onde as pessoas iam para estudar, onde as pessoas não podiam falar alto, né? E esse conceito, ele, na verdade, foi um conceito que a gente adotou aqui no Brasil, mas a gente importou, né, de um modelo europeu. E a nossa realidade a gente vê que é bem diferente, né? A gente não tem leitores, essa quantidade de leitores formada já, que comporte uma biblioteca seja exclusivamente para as pessoas irem lá pedir livros emprestados, ou estudar, ou fazer trabalho. Não. Então a gente tem uma realidade de um público que precisa ser formado. A gente não tem leitores como a gente gostaria de ter. Não é verdade que o nosso público não é leitor. Não, ele é leitor, sim. Mas pode ser muito mais, né? E a questão literária e o gosto pela leitura, o hábito pela leitura, não é ninguém nasce gostando de ler. É um hábito construído, assim como nenhuma criança nasce escovando o dente todo dia. Se o pai e a mãe não educa essa criança todo dia a escovar os dentes, ele não ficaria o adulto escovando os dentes. É uma metáfora, mas é mais ou menos isso que eu quero dizer. Então, o hábito da leitura é um hábito que precisa ser construído. E as bibliotecas, por excelência, é um lugar que tem todas as ferramentas para construir esse hábito, né? Então, a gente tem hoje espaços, que são as bibliotecas. A gente tem um número muito pequeno de bibliotecas escolares, que eu acho que é o começo de tudo na vida da criança. Fora, depois da casa, vem a escola, né? Então, as bibliotecas na escola deveriam propiciar esse ambiente também de formação do leitor. E a formação de leitura do leitor literário é o que vai possibilitar, porque a leitura ela vai constituir esse sujeito, né? Vai constituir a identidade desse sujeito e vai construir esse sujeito. A leitura, ela humaniza também. Então, essa construção do hábito da leitura literária e da leitura como um todo, que a gente vê que precisa ler o resto da vida, porque a gente está sempre aprendendo. A questão da educação continuada, a gente hoje mais do que nunca sabe disso e se discute sobre isso. E a biblioteca é um espaço não formal de educação, né? É um espaço onde a gente está agregando ali cultura, educação e lazer também. Então, o que é que a gente precisa nesse momento, eu acho, no Brasil? É pensar que biblioteca é essa que a gente quer. Que biblioteca é essa que a gente precisa, né? Para as nossas crianças,
E eu acho que também eu sou meio que militante um pouco dessa questão das bibliotecas, porque eu acho que a gente está num momento de construção disso tudo, de discussão. Está muito efervescente, né? Eu acho que a gente está num momento muito bom, porque, apesar de tudo, né? Eu digo assim, um momento que eu digo já faz de uns anos para cá, que essa discussão do hábito da leitura, da importância, vem sendo disseminado, vem sendo trabalhado com professores, com pais, com cuidadores, né? Com parentes, de uma maneira geral, de crianças, na importância de formar leitores. E eu acho que a gente avançou. A gente tem avançado muito, tem várias questões que fez com que a gente avançasse, mas a gente vai conversando, a gente ainda tem um tempinho bom para conversar. Então, eu É, acho que é isso, Fabiana. A gente tem que pensar neste momento qual é a biblioteca que a gente quer. E aí eu coloco isso aqui também no colo dos educadores. E não digo principalmente porque vocês não podem abarcar tudo sempre, né? E não é vocês os responsáveis. Já começa pelos pais, pelos diretores, pelos avós, pelos cuidadores, mas tem que se questionar o espaço da biblioteca dentro de uma escola. Qual é esse espaço, né? O que é? Aí mais adiante a gente vai falar um pouquinho mais. porque a pergunta era exatamente essa, para desmistificar um pouco o que é essa biblioteca, né? Porque muita gente acha que a biblioteca tem que ser aquele espaço fechado, né? E com silêncio e tal. E aí a gente vai para uma segunda, né? Que seria exatamente quais os tipos, né? De bibliotecas que existem, né? O que é que a gente pode considerar como biblioteca? Só é considerada biblioteca aquele espaço formal, organizado, com os livros todos enfileirados e tal, ou existe hoje uma outra concepção de biblioteca? Na origem da palavra biblioteca, bíblia, livro, e teca é caixa, né? Depósito. Então, a biblioteca inicialmente ela foi construída e foi criada com esse intuito de ser um depósito, de ser um lugar da guarda dos livros, da guarda da manutenção. E isso é um lugar muito importante que deve ser mantido, né? É importantíssimo porque a cultura da humanidade ela viaja através dos livros, né? Até um tempo atrás eram livros impressos, hoje tem os livros digitais. Então, existem as bibliotecas digitais e as bibliotecas físicas. Então, a biblioteca tem esse espaço. Mas o que é que a gente vê? Que a gente percebe que dentro dessa biblioteca, como um lugar onde pode estar ali, muito próximo de um espaço de cultura, de um espaço cultural, essa biblioteca ela é um espaço muito fértil para que a gente trabalhe as questões do conhecimento, da cultura, do gosto pela literatura, da humanização desse sujeito, né? Então, a gente cria-se o conceito de uma biblioteca mais dinâmica, de uma biblioteca viva, que é esse o conceito que a gente trabalha na rede de bibliotecas pela paz, onde eu gerencio desde 2017. Eu entrei quando foi inaugurado o Compaz Ariano Suassuna, com a Biblioteca Carlos Percol. Foi aí que eu conheci Fabiana. Fabiana é coordenadora nesse período da UTEC, que é um laboratório de tecnologia, onde dissemina a cultura digital dentro das bibliotecas. É importantíssimo o papel da Secretaria de Educação dentro desse projeto dos Compaz, das bibliotecas. E então a cultura digital é um ponto, é um dos eixos nosso lá da rede de bibliotecas, e era onde a Fabiana até o ano passado estava. E então o que é que a gente pensou? Dentro das bibliotecas, você me perguntou o que é uma biblioteca. Então eu vou começar um pouco da história de como é que a gente se transformou e como é que vem se transformando, a biblioteca vem se transformando, né? E antes da fala existe a realidade, o real, ele de fato é o que faz a mudança, né? E a fala vai acompanhando. Então, se fala nisso, mas o que é que acontece de fato? Então, nessas bibliotecas, falando um pouco agora do modelo da biblioteca, da rede de bibliotecas pela paz, que é um lugar que eu trabalho, que eu amo, que eu adoro e que eu acredito muito e que eu acho que a gente pode multiplicar isso para o resto do Brasil. Mas ali tem uma especificidade, né? Que a gente parte de um princípio de que a gente está dentro de um equipamento de prevenção à violência. A rede de bibliotecas pela paz é um equipamento que faz parte da Secretaria de Segurança Pública, né? Do município de Recife, e que se inspirou nas bibliotecas Parque de Medellín. Por isso que em 2017, eu entrei em março de 2017, e em dezembro eu e Fabiana já estávamos lá para conhecer essa rede maravilhosa, que é composta de, na época, eu acho que eram 32 bibliotecas, das quais dessas 32, 9 são bibliotecas 9. Parque, são bibliotecas, e as outras, as demais, são bibliotecas de bairro, que eles chamam de bibliotecas de território.
Então, nesse espaço, o que é que a gente prevê? A gente prevê que essas crianças, jovens e adultos, então, nessas bibliotecas, eu vou dando esse exemplo, porque dando esse E exemplo, eu vou... bebês, né? Que a gente Exatamente. também foi para uma biblioteca que era só de bebês, né? A gente começou a introduzir, inclusive com a Fabiana também, o pensamento computacional e o Engatinhando na Leitura, que são dois programas de iniciação, né, ao hábito da leitura, já com crianças a partir de 3 anos de idade. Então, a gente criou o que a gente chama de atividades permanentes, que são atividades que a gente oferece para as crianças, para os jovens, para os adultos e para os idosos. Durante todo o semestre, esse público se inscreve e participa de atividades permanentes. Por que a gente fez isso? E o que é que isso é tão diferente do que acontece nas outras bibliotecas? Não é aquele lugar que você vai, também vai para estudar, vai para ficar lendo, vai até para paquerar, que é o que acontece. Mas você indo todos os dias, ou 3 vezes por semana, ou 2 vezes por semana, para participar de uma atividade fixa, de uma atividade que a gente chama de permanente, essa criança, esse adulto, ele vai construindo o hábito. Ele vai pela biblioteca com seus próprios pés. E ele vai começando a criar nele a própria necessidade daquele hábito, daquela presença, daquele espaço dentro da vida deles. Então, a ideia é essa, que a gente vá construindo no sujeito. Até um tempo atrás, até quando eu entrei, inclusive, a gente fazia muito mais visitas. As escolas levavam as turmas para lá. E aí, o que é que a gente pensou? Legal, a gente continua fazendo esse tipo de trabalho. Mas, primeiro, quando a gente faz esse trabalho, a gente está tirando a criança da escola. No momento que a gente tira da escola, ele na escola ele já está num lugar protegido, ele está num lugar onde ele está tendo ofertas de benefícios, de coisas. No contraturno escolar é onde mora o perigo, é onde nasce a violência, é onde nasce a marginalidade. Então, a gente optou por fazer as atividades permanentes, e aí a gente construiu uma grade de atividades, inclusive em parceria, não foi, Fabiana? Foi. Onde as crianças, os adultos, os jovens, eles se inscrevem e eles participam. Então, eles, no contraturno escolar, eles estão dentro da biblioteca a maior parte possível de tempo. Como essas bibliotecas, dessas 5 da rede de bibliotecas pela paz, 3 estão dentro do Compaz, eles podem também usufruir das outras ofertas que o Compaz oferece, né? Das atividades como esportes, música, aula de línguas que a gente tem também. Bem, então aí é isso. A biblioteca deixa de ser esse espaço para guardar os livros para ser um espaço onde a literatura e o leitor é formado. Não se pressupõe que esse leitor, que é o frequentador da biblioteca, que esse frequentador da biblioteca já seja um leitor, ou que ele precise ser um leitor para estar dentro desse espaço. Pelo contrário, a gente até privilegia os que não são leitores para que a gente consiga captá-los para a leitura. E aí a gente tem um outro ponto que eu acho que é importante a gente colocar aqui nessa conversa, que é uma figura muito importante, que são os arteeducadores, né? Porque a gente tem os bibliotecários, né? E a gente sabe de toda a necessidade do processamento técnico da biblioteca, mas a gente também precisa falar um pouco dessas pessoas que acolhem, né? O público que chega, e como é que a gente pode fazer para que a biblioteca realmente venha se tornar interessante, um lugar acolhedor. E aí eu acho que é bacana a gente conversar um pouco sobre essa experiência, porque vai ajudar muita gente, seja em bibliotecas escolares, seja em bibliotecas públicas, seja em bibliotecas comunitárias, né? Então, a gente fazer um pouco esse percurso de como é que a gente chega junto, como é que a gente acolhe essas pessoas, né? Na sua pergunta, eu esqueci só de responder, você perguntou quais são os tipos de biblioteca que existem. Isso. Então, é isso. A gente tem a biblioteca pública, que são bibliotecas municipais, estaduais ou federais. A gente tem as bibliotecas universitárias, a gente tem as bibliotecas escolares e a gente tem as comunitárias, que são bibliotecas que nascem de uma demanda da comunidade. Então, essas bibliotecas comunitárias têm uma importância fundamental. Elas não têm muito apoio, porque elas nascem realmente de um desejo da comunidade. Então, financeiramente, eu acho que é preciso que se pense nisso. E a gente está pensando como município, como gestão pública, em como a gente apoiar e integrar, de certa forma, a nossa rede. Assim, eles vão ser sempre bibliotecas comunitárias, eles são diferentes porque eles são de demandas, são bibliotecas de resistências culturais também, porque é dentro dessas bibliotecas comunitárias onde a cultura dessa comunidade vai resistir, vai se impor e vai mostrar eu estou aqui. Então, isso tudo é importante. São todos esses tipos. E os espaços, a biblioteca não necessariamente, para ser biblioteca, ela precisa do espaço
físico assim constituído. Quer dizer, uma criança pode criar uma biblioteca no seu próprio quarto. Quer dizer, existem as bibliotecas itinerantes, existem as bibliotecas na bicicleta, existem bibliotecas dentro de geladeira. Então, eu acho que essa coisa de Em carrinho de supermercado. carro de mão e por aí vai. Sim, aí você falou da questão dos arte-educadores. Bem, é fundamental, fundamental, porque os arte-educadores, na verdade, eles estão educando a todos nós. Porque o que é que acontece? Esse formato de biblioteca viva, esse formato de biblioteca dinâmica, ele tem uma natureza que não está muito até mais próxima dos arte-educadores, certo? Da gente buscar nessa fonte de bebê do que na própria biblioteconomia, certo? A gente precisa a gente nesse momento está fazendo uma transformação no que se conhecia da forma de gerenciar, de tratar e de, vamos dizer, construir serviços para serem oferecidos numa biblioteca. E nisso os arte-educadores são fundamentais, porque eles são os mediadores de leitura que estão na biblioteca. Agora, o que eu digo, a gente está falando aqui de uma biblioteca pública, mas vamos falar de uma biblioteca escolar, mais especificamente. Eu vou contar um pouco o histórico meu. Eu tenho uma editora, chamada Editora Kubizak. Essa editora foi criada em 2007. Inicialmente, a gente abriu com meu sócio essa editora em São Paulo. A gente achava que lá era um mercado mais promissor e tal, e a gente abriu. Depois a gente viu que não fazia muito sentido, apesar de a gente morava aqui, tinha outras empresas aqui, a gente trouxe a editora para cá. E mais adiante, com o tempo, eu fui me envolvendo no Fórum Pernambucano em Defesa do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. E como gestora de uma editora, eu vi que eu tinha que abraçar essa causa. Eu tinha que formar leitores. Eu acho que o papel da editora é essa também, de formar leitores. Formar leitores e ampliar o mercado das editoras também, né? Então, eu estava pensando dessas duas formas. E foi quando eu criei o seminário Biblioteca nas Escolas, que é um seminário que aconteceu já em 3 edições. A primeira foi em 2016. A gente fez a primeira bem ampla. No primeiro seminário Biblioteca nas Escolas, a discussão era muito focada no livro de literatura que iria para essas bibliotecas escolares. Quem é que escolhia esses livros? Que livros são esses? Como eles são selecionados? Como eles são comprados? A gente discutia a biblioteca escolar em si, na Lei de Universalização da Biblioteca, 12.244/10. É uma lei que dizia que até em 2020 a gente tinha que ter bibliotecas escolares em todas as escolas do Brasil. Até hoje eu acho que a gente deve estar com 37, 38 ou 40% das escolas que tem. Então Pelo essa lei... censo não chega a isso, não. Pelo censo, a média do Brasil de 2018, se eu não estou enganada, está em 22. Nem... É. Pois é. Pois é. E aí a gente convidou também, na época, era Castilho, Zé Castilho, que cuidou do PNL, do Plano Nacional do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca. E aí a gente quis dar também esse cunho da questão das políticas públicas em relação às bibliotecas. Não só as bibliotecas escolares, como biblioteca de uma maneira geral. O seminário, ele trata das bibliotecas escolares. Então, essa questão da política pública é fundamental, dessa discussão, né? Dessa discussão de como a gente mudar essa cultura de que as bibliotecas precisam ter as escolas e como é que isso vai ser construído dentro da sociedade, porque isso não vai nascer. Mesmo que a gente tenha evoluído muito com os planos municipais, os planos estaduais e o Plano Nacional do Livro e Leitura, que foi sancionado em 2018, no governo Temer, mas é um projeto que já vem desde 2006 no Brasil, sendo construído por uma casualidade, quando ele terminou, o presidente era Temer. Mas são esses planos, eles só vão ser concretizados quando efetivamente a sociedade tiver isso como uma verdade, como uma necessidade. Então eu acho que nós todos, eu convoco todos vocês aí que estão, eu estou vendo aí muita gente entrando, que vocês sejam militantes dessa causa mesmo, que a gente transforme isso, que a gente acredite, que a gente modifique a forma como é vista a biblioteca. Eu tenho entrado em muitas escolas, inclusive escolas privadas, escolas de, vamos dizer, privadas e de elite, né? E privadas, elas não, às vezes nem têm biblioteca. E nas que eu entrei, tem alguns livros didáticos assim, que a escola adota. É um espaço para os alunos do ensino médio, por exemplo, estudar e fazer seus trabalhos. Mas eles não se veem na escola ainda como um espaço de formação de leitor, de dar essa formação para o aluno.
Eu não sei se eu Dora, respondi exatamente. Dora até colocou, né? Dora Kausch, eu acho que é isso o nome dela. Ela colocou assim: existe uma lei federal, né, que é essa que a gente está falando, de 2010, que estabelecia que até 2020 todas as escolas públicas e privadas de todo o Brasil deveriam ter biblioteca, né? Uhum. Funcionando adequadamente. Infelizmente, essa lei não, a gente sabe que não está ainda em vigor completamente, né? Que não foi cumprida. E Patrícia Nogueira, ela também coloca isso, né, que foi alterada, né, e que infelizmente não tem acontecido. E aí, a minha pergunta, ela vai muito assim, no sentido de quando a gente abre mão disso, né, dessas bibliotecas realmente funcionarem adequadamente em todas as escolas, né, significa que a gente está abrindo mão de um momento, de transformar nossas crianças, né, nossos jovens que estão em idade escolar, né, e os que também, os adultos e tudo, Ele em não leitores. Né? Existe uma dificuldade nesse ponto. Quando você tem uma escola que não tem uma biblioteca que funciona adequadamente, que não tem realmente um mediador de leitura, né? Então, o que é que pode ser, né? O que é que, como é que essas bibliotecas poderiam contribuir para a formação dos leitores, né? Então, para poder a gente ter uma dimensão, né, do gosto pela leitura, para a gente ter uma dimensão do que é que a gente está abrindo mão, né? Eu acho que é bom a gente fazer essa reflexão de qual é o papel dessa escola ou dessa biblioteca na escola, por que que a gente está abrindo mão disso, né? Aí, assim, só para a gente pontuar um pouco, né? Como é que as bibliotecas poderiam é por contribuir. isso que é um pleito assim dos pais. Não é um pleito só de quem é profissional da educação, entendeu? É um pleito da sociedade. A gente precisa entender. A gente vê que existe uma áurea sobre a questão da leitura, do livro. Todo mundo gosta de se fotografar em casa, de dar uma entrevista na frente de uma estante, né? Isso credencia o ser humano, as pessoas, como pessoas mais qualificadas, mais humanistas, mais humanizadas. Mas até que ponto é verdade que as pessoas levam isso a sério, né? Até que ponto você está tão disposto a ser essa pessoa que vai lutar por isso, por essa mudança? E você veja que essas mudanças elas vão funcionar num país com a dimensão do Brasil quando elas acontecerem em escala. Lógico, você começa dentro da sua casa, mas a luta tem que ser ampla. Então a gente tem lutado para criar os planos municipais do livre leitura, os planos estaduais e esse plano que foi sancionado em 2018, que é a Política Nacional do Livre Leitura. Dentro desses planos, eles são construídos em cima de muita escuta, certo? Escuta de escritores, escuta dos mediadores de leitura, escuta dos produtores culturais na área da literatura, dos editores. Esses planos, eles vêm cobrir essas necessidades todas. Por exemplo, a gente precisa de verba, a gente precisa de dinheiro investido, a gente precisa que as escolas tenham um espaço. Existe um plano, existe uma lei, né, uma portaria, como é que chama, de número 60, que ele diz que as escolas têm que fornecer os livros, né? É a resolução número 60, de novembro de 2009, que dispõe sobre o Programa Nacional do Livro Didático para a Educação Básica, certo? Então, existe esse plano, é um direito do aluno da escola pública de receber os livros didáticos. Esses livros chegam nas escolas e o que é que acontece? Esses livros, dentro dessa lei, diz que esses livros têm que ser entregues e distribuídos na escola. Não significa que esse livro tem que ser distribuído dentro da biblioteca. Então, como já existe uma cultura de que a biblioteca é o lugar de guardar livro, e na verdade não é essa a função, ela é muito mais ampla, ela é um espaço onde o jovem, onde a criança vai crescer como ser humano ali dentro. Ela tem um ambiente onde a subjetividade dela vai ser enriquecida, fortalecida, ampliada, e um mundo de possibilidades pode ser criado a partir do hábito da leitura. Então, o profissional de biblioteca, que nas bibliotecas públicas, aliás, escolares, muitas vezes são os professores readaptados, bibliotecários muito poucos, né? A gente sabe que não tem muitos. Esses têm um papel fundamental de mediador de leitura. Então, esses é quem tem que entender que esse encantamento, essa mediação, esse levar o livro, criar o gosto,
é ele, está na mão dele. E aí a gente tem que lutar e encontrar dentro dessa escola parceiros que acreditem que a escola precisa ter o espaço da biblioteca. E o espaço não é um depósito. E talvez esses livros didáticos, eles não devem, quando chegar, ocuparem esse espaço que a biblioteca tem, tão amplo, de ações de mediação de leitura, de construir esse gosto pela leitura, de fazer essas crianças viajarem, fantasiarem, discutirem, interpretarem, né? Como é que eu posso dizer? A literatura ela vai mudar a forma como esse jovem, como essa pessoa, ela vai ver o mundo. Então, quer dizer que o potencial é muito grande. Então, você não pode pegar um espaço desse, quando eu faço espaço aqui, eu não falo mais só do espaço físico, mas desse espaço de conceitual, né, que é a biblioteca, e colocar os livros, por exemplo, no mês de janeiro, lá dentro, ocupando todas as mesas, aquele espaço todo, e uma biblioteca num período de férias, que poderia ter várias atividades, né? Nem que fosse só emprestar os livros ou disponibilizar o espaço para os jovens ou os estudantes estarem lá, e a comunidade também está ocupada de distribuir livro. Então, isso é muito sintomático. Assim. São várias coisas que a gente tem no Brasil que refletem o lugar da biblioteca até hoje. Mas, gente, a gente está aqui hoje para mudar isso. Né? Você tem consciência disso, eu tenho consciência, provavelmente todos desses que estão aí. Estou vendo aqui uma amiga minha, Valda Colares, eu sei que professora de história, sabe da importância. E quem vai ter que lutar somos nós. Nós vamos ter que chamar para o conselho de reunião e dizer assim, gente, esse livro não vai ser guardado aqui na biblioteca, porque na hora de guardar esse livro na biblioteca, eu não vou fazer meu trabalho de mediação de leitura com esses alunos. O trabalho que eu tive durante o ano todo construído, eu vou parar 2 meses e depois vai ficar esses livros, vão ficar lá os livros. Depois da distribuição ainda ficam os que sobram, os que restam. Então eu acho que está na hora de a gente acabar com essa... Acabar não é culpar ninguém, nem é brigar. É mostrar que a gente é fazer um advocacy mesmo. É a gente mostrar o que é a biblioteca, qual é o potencial que ela tem de transformação, né, social. E, e vai ser um espaço assim, na hora que for conquistado, vai ser um coração. Acho que vai ser o coração da escola ali, eu acho. Porque pulsa, né? Pulsa. Todos os professores podem usufruir daquele espaço, né? E aí é que está a questão do arte educador. Eu não sei se essas escolas públicas, escolares, elas dispõem de arte educadores. Mas nas escolas públicas a gente dispõe desses arte educadores e eles têm enriquecido muito e eu acho, inclusive, que tem se construído um novo arte educador, que é esse que trabalha nas bibliotecas. Porque até então eu acho que eles trabalhavam mais na sala de aula, né, nas escolas. E o arte educador, que hoje está sendo, antes de mais nada, ele formou-se como leitor, né? Porque eu acho que o arte educador ele tem que ser um leitor, o arte educador que faz mediação de leitura, assim como os bibliotecários, que não necessariamente eles saem da universidade leitores, mas ele precisa ser um mediador dentro da editora deles. E é isso, eu acho que a gente tem muito que aprender. Hoje em dia existem muitos cursos de formação em contação de história, né, que é um mundo à parte, é um mundo muito mágico, muito interessante. As bibliotecas são um lugar também de memória. A gente tem a memória coletiva, a memória da comunidade, aquela memória. Ali a gente tem que ser ali um espaço de escuta também. Um espaço onde essas pessoas que moram no entorno, elas podem se colocar quais são os anseios, culturalmente o que é que elas esperam. Isso tudo pode acontecer dentro da biblioteca. E só para reiterar um pouco tudo isso que você estava dizendo, uma experiência pessoal. Quando eu fui coordenadora em uma escola, é engraçado, porque eu era coordenadora, mas eu sempre gostei muito da biblioteca. E aí, quando algum professor colocava um menino para fora, eu levava e dizia, vá para a biblioteca, né? E aí terminou que eu comecei a fazer muitos trabalhos de mediação de leitura, né? Todas as vezes que os meninos eram expulsos, né? Vamos dizer assim, saíam da sala, eu os acolhia na biblioteca. E aí terminou que chegou num ponto que às vezes eu tinha 22 meninos na biblioteca e os professores reclamando que não é, que às vezes eles até faziam algo para saírem da sala, para poder ir para a biblioteca, né? Então, assim, depende muito de como você trabalha com a biblioteca e com a criança, né? Com os jovens, porque é incrível como o livro oferece fascínio, né, sobre isso. Agora, é um tipo de trabalho que
como diz Tatiana Fraga, né, a gente estuda, a gente se prepara para não estar preparado, né? E aí, Liliane Aguiar, até ela colocou assim, bibliotecários não são responsáveis só pelo processamento técnico, né? Eles são também mediadores, fazem o acolhimento dos leitores, são contadores de histórias, agentes culturais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa importância do bibliotecário e, ao mesmo tempo, que a gente também sabe que existem, assim como professores e como todos os profissionais, aqueles que têm esse perfil e aqueles que não têm, né? Então, aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse papel do bibliotecário. Vou falar mesmo, porque eu tenho contato. Hoje a minha equipe é formada por 5 bibliotecárias, que são as gestoras das 5 bibliotecas. A minha equipe, quando eu digo em relação à rede de Bibliotecas pela Paz. E para elas, eu tenho certeza também que, assim, trabalhar numa biblioteca dinâmica e viva, né, como essa que a gente propõe, que a gente está construindo, é um desafio muito grande para eles, para elas, no caso, que são todas mulheres. É um desafio enorme, né, onde elas precisam mergulhar nesse mundo da mediação. Algumas têm mais vocação, outras têm menos, outras gostam menos. Tenho tido estagiários de biblioteconomia que têm se revelado como mediadores de leitura. E a próprio curso, eu acho, de biblioteconomia, ele tem ampliado esse ramo da biblioteconomia, né? Que eu vejo hoje como a biblioteconomia. Eu acho que a biblioteconomia acho que está se transformando, né? O poder de ação, de atuação deles. Fabiana, você está me escutando porque está Tô, congelado a tô, sua imagem, tô tá? escutando sim, tô escutando bem, inclusive. Tá. Então foi para mim também foi um desafio, porque a Rede de Bibliotecas pela Paz ela é muito nova, né? Ela é recente, ela foi criada em 2016, incorporou 2 bibliotecas dos anos 50 do século passado, que é Afogados e Casa Amarela, então que trabalhavam mais ou menos num perfil como é a tradicional, a biblioteca tradicional, apesar de que eles já tinham atuação na área de mediação de leitura. E quando eu comecei em 2017, um ano depois que a rede tinha aberto, é, tínhamos 3 bibliotecas da rede. Aí depois passamos a ter 4 e agora são 5. Então, existia uma certa dificuldade da gente. A gente precisou fazer muita formação. A gente precisou fazer formação e que essas formações que eram dirigidas para os arteeducadores eram dirigidas para esses bibliotecários também. Porque esse olhar sensível eles precisam ter. Eles podem até, em alguns momentos, não serem a pessoa, em algumas bibliotecas, que vão fazer a mediação de leitura, mas eles têm que entender como é que essa mediação de leitura acontece e eles, mais do que ninguém, têm que fazer a gestão disso. Então, partiu essa formação, inclusive até você, Fabiana, fez uma Sei. formação para eles, né? Numa das férias, a Foi. gente tem que tirar janeiro e fevereiro, para fazer formação. Você também fez com seus professores, né, da época Foi. do laboratório, para a gente introduzir a questão da literatura dentro da tecnologia também. Então, o trabalho de formação e de formar esses bibliotecários como leitores é constante. É constante e é super importante que a gente tenha cada vez mais. E tem, porque eu vejo que os estagiários da gente de biblioteconomia, eles já vêm com muito entusiasmo para trabalhar nessa biblioteca viva, com demandas muito diferentes do processamento, de só o processamento técnico, que é o que eles já fazem e o que eles aprendem mais na universidade. Então é fundamental Tassiane, a gente. Tassiane, que era também da minha equipe, né, que teve uma experiência, está dizendo aqui, que teve uma experiência excelente na biblioteca comunitária, Caranguejo Tavares, lembra que a gente botou lá, ela teve aula de inglês, francês, teve tecnologia, teve robótica, teve uma série de atividades, e que a gente sempre fazia essa ligação com a leitura, né? E aí eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre aqueles 4 eixos, né, que a gente sempre vê, né, vislumbra, né, que são os serviços bibliotecários, né, as atividades de fomento mesmo à leitura, a cultura digital e essa coisa de ir para a comunidade, né, do recebimento da sociedade. Aí eu acho que era importante a gente falar um pouco sobre esses 4 eixos, né, que a gente sempre trabalha nas bibliotecas. É, é,
o fomento à leitura, a questão de acervo, né? O acervo é sempre uma coisa muito importante para esse olhar para o acervo, né? Um acervo diversificado, um acervo que interessa a esse público. Eu não sei se está dando uma sombra da luz no meu rosto. Eu fico meio sem saber. Coloco o óculos, a questão do acervo, a questão da formação do leitor, né? Que são os eixos que a gente trabalha, a questão da cultura digital e da articulação com a comunidade, né? Da gente ter dentro da biblioteca, que a biblioteca seja um reflexo da comunidade ali dentro, que a gente tenha essa articulação com a comunidade e que a comunidade se encontre ali dentro. Então, é uma sutileza, certo? Isso é uma sutileza, é uma coisa que tem que estar envolvido o gestor. Se for um bibliotecário, ele tem que estar envolvido. Ele tem que estar colado nesse público. Então, ele tem que visitar as escolas do entorno dessa biblioteca para saber quem são essas crianças, quem são esses gestores dessas escolas, quem são esses coordenadores pedagógicos, o que é que até então eles comungam e o que é que eles ainda não conseguem compreender e nem valorizar do que a gente pode oferecer. E a nossa transformação vai estar muito de acordo com o que a gente vai escutar dessa comunidade. Então, são esses eixos, a gente não perde o foco realmente de trabalhar com eles. E a questão da cultura digital também é fundamental. Então, a gente agora mesmo está participando do edital, que a gente vai tentar ver se consegue levar a biblioteca digital também. Porque o que é que acontece com com o nosso público? Que é interessante vocês observarem. Eu sou fã do livro impresso. Eu sou totalmente adepta ao livro impresso. Eu adoro. Porque eu gosto de ficar com ele na mão, gosto de riscar, gosto de botar na bolsa, gosto de levar para algum lugar. Do digital a gente pode fazer isso também porque tem o equipamento. Mas acontece que essa população hoje, eles são nativos digitais. Ao contrário de mim, né, que as coisas já começaram a acontecer quando eu já tinha mais de 30 anos, essas crianças, elas já nascem, eles são leitores, né, eles são nativos digitais. Então, eles têm uma facilidade e vamos dizer, uma identificação com aquilo que é quase como se fosse o seu cérebro externo, o HD externo dele é aquele celular, é aquele equipamento. Então, eu penso hoje que a gente poderia, talvez, construir muitos leitores se a gente entrasse na veia dessa aproximação, dessa introjetação que esse público já tem com a própria tecnologia. Então, de repente, você, um menino que passa o dia no celular, ele que joga videogame, ou que ele está no computador fazendo pesquisa, ou entrando no Facebook, ou entrando em sites. Será que a leitura não entraria mais facilmente, com esse equipamento que ele já está na mão? Então, é uma coisa para a gente pensar também. E eu sei que isso já disseminado no mundo, muitos países já disponibilizam biblioteca digital para a sua população, mas é uma coisa que a gente está vendo que não pode mais fugir nem demorar muito. Então, eu acho que Inclusive, a gente inclusive teve uma conversa com a Elizabeth, né, que é uma professora da PUC, né, de São Paulo, e ela colocou muito claramente isso, que a literatura digital, né, não é a literatura digitalizada, porque tem uma diferença, né, muito grande entre esses dois objetos digitais, vamos dizer assim, e ela disse que é uma literatura que quebra muito a resistência, né, do leitor. Então, principalmente esse leitor jovem, que não gosta de ler, não quer ler livro, mas aí quando ele tem um acervo digital e não um acervo digitalizado, né, essa resistência vai caindo. E aí dialoga muito com o comentário de Ana Cristina, né, que ela diz assim, o espaço e o acervo são fundamentais, né? Mas quem constrói juntos são os leitores e leitoras, uma experiência de encantamento, né? Seja um encantamento por um livro físico, né? Vamos dizer assim, papel como a gente gosta e tudo, seja por um livro digital, né? Os livros e a literatura, eles são os mediadores, né? E aí eu acho que era bom a gente conversar um pouco exatamente sobre essa importância e de experiências e de exemplos, né, que a gente pode trazer sobre esse contato entre o digital e a leitura, né? Porque eu acho que a biblioteca já é um consenso, a biblioteca é um espaço para a formação de leitores, né? E aí como é que a gente faz para trazer
leitores, né, leitores em potencial, porque muitas vezes eles não são, e o que é que traz ele, e o que é que faz com que eles comecem, né, a ler. Né? E aí eu queria ouvir um pouco sobre Eu, essas experiências que têm acontecido. sinceramente, Fabiana, eu acho que a gente precisa, antes de mais nada, se descascar, se despir de tudo de certa forma, de muita coisa que a gente aprendeu como verdade, como certo, como mais erudito, ou como mais. Eu acho que a gente precisa se despedir disso e se abrir para esse público, para o que é. Porque, veja, a gente fala muito na leitura, mas a gente tem a questão da escrita também. Então, o jovem, ele escreve muito no equipamento digital. Ele usa esse equipamento, esse meio, essa técnica, essa tecnologia, para se expressar também. Então, a gente pode começar a trabalhar por aí também, né? E o que é que deve ser lido, né? Eu acho que a gente tem que se, por exemplo, as aulas de literatura, elas até então, né? Até hoje ainda é um pouco assim, porque eu tenho um filho de 17 anos que estuda literatura na escola, no ensino médio, no terceiro ano. Ela está muito focada nos gêneros literários, né? Então, na forma, né? Isso aproxima o leitor, isso forma o leitor, é esse o ponto principal. Será que meu filho realmente precisa tanto entender o que é o romantismo, o que é o tal, entendeu? O Precisa. classicismo. Isso é uma consequência, ele vai aprender. Mas eu acho que a gente precisa se descascar de tudo isso que foi construído como é assim que deveria, que foi até agora. Então, e a gente está num momento onde ainda por cima entra nesse mundo digital, que é um mundo à parte, e ao mesmo tempo mais à parte, já faz parte porque está em todo canto, é o mundo que está aqui nosso. E a gente precisa se descascar do que a gente tinha como verdades e começar a repensar mesmo o que é que pode ser feito, como é que aquele menino, como é que aquela comunidade, como é que pode escrever o que é que eles pensam, né? O que é que eles. Então a gente pode pensar em muitas coisas a partir do que eles já fazem, né? Do que eles já escrevem, das cartas que trocam, cartas que não são cartas, mas das mensagens. Se são mensagens para os pais, se são mensagens para os namorados, se são mensagens para os amigos, se não é para ninguém, que você simplesmente entra numa rede social dessa e lança um torpedo para poder abalar Bangu e dizer alguma coisa que. Então, esses são os gêneros de hoje. Né? Então, acho que a questão da formação do leitor vai junto também com a formação de quem escreve, né? Da leitura e da escrita. Então, acho que a gente pode começar dessa forma. Eu acho que a fórmula não tem ainda. Eu acho que todo mundo junto tem que começar a pensar. Eu acho que a contação de história é super legal, super importante. Eu acho que nós sempre a vida inteira fabulou, né? Tudo que pode ser fabulado, isso é vida, né? O que pode ser contado é vida, é história. O ser humano sempre contou suas histórias, seja através de música, seja através até da dança, seja através da própria linguagem escrita, né? Mas a gente sempre fabulou. Então as histórias, elas são vida. As histórias estão presentes na vida da gente. E aí é por aí que a gente deve pegar no fio da meada. Então eu acho que na formação, tanto dentro da sala de aula, como dentro da biblioteca, para esse público que está ali, que ainda não está formado, mas que já está ali dentro, então eles gostam, o lugar é especial. É a gente começar a tentar escutar a história deles. O que é que eles contariam, né? Você começa a escutar a sua própria história, começa a escutar a história dos seus colegas, você começa a escutar a história dos escritores, e aí você vai começa a fazer parte do universo deles. Isso não é uma fórmula, né? Eu acho que isso é só um caminho. Eu acho que não. Aí a gente traz Eu acho que tem um comentário aqui de Rosineide 4242. Ela coloca aqui, trazendo um pouco para as bibliotecas escolares, ela coloca, muitos gestores acham que a biblioteca, né, no caso, eu imagino que escolar, nesse caso, é para ser reforço, né? assim, o que É para reforço de ensino. E o que é que a gente pode dizer a esses gestores, né? Acho que é importante a gente tratar um pouco sobre isso. E é. não é esse Quando papel, né? quando eu criei o seminário de biblioteca nas escolas, a minha ideia era que a gente
ampliasse as discussões e que a gente não ficasse no âmbito só dos professores e coordenadores de biblioteca, porque a gente acaba falando, a gente fala entre si e a gente já não consegue mais mudar muito, porque a gente precisa dos parceiros que estão fora desse círculo. A gente precisa dos gestores das escolas, a gente precisa dos políticos, dos gestores na área de educação, que eles têm que entender esse lugar da biblioteca, né? O que é que, de fato, e como é que essa biblioteca ela pode ser esse espaço de encantamento, esse espaço onde as pessoas podem ser. Então, elas não precisam, elas lá dentro, elas não estão no espaço como uma sala de aula, onde existem objetivos muito mais concretos, vamos dizer, né? Onde você quer chegar, você tem um conteúdo para ser dado, esse aluno precisa absorver esse conteúdo e ele precisa dar uma resposta. A biblioteca é um lugar mais amplo, certo? Muito fértil, onde muitas coisas podem ser plantadas e muitas coisas podem ser colhidas. Mas a gente não pode mais ficar no âmbito da discussão só entre nós. A gente precisa levar isso para a sociedade como um todo. A gente precisa discutir isso com os pais, a gente precisa discutir isso com os políticos, a gente precisa discutir. Eu acho que eu bato muito nessa tecla, mas é porque eu acho que está na hora da gente sair do nosso próprio círculo e a gente quebrar isso. E a gente sensibilizar um público mais amplo para que haja essa mudança. E que a biblioteca seja esse espaço onde o jovem, onde a criança vai e ali ela possa desenvolver. Ela pode fazer trabalho de escola também, mas ela pode escrever, ela pode pensar em montar uma peça de teatro, ela pode escrever um livro, ela pode participar de oficinas literárias para ele aprender a escrever. Pode ser um espaço de línguas também, de aprendizado de línguas. Quer dizer, veja quanto pode receber escritores, né? Porque é sempre quando você tem contato com o artista, o que cria a obra, isso é sempre muito rico, muito enriquecedor. Eu acho que são coisas que muitas bibliotecas já têm feito, já têm feito, né? Está fazendo. Tem muitos movimentos, tem muitos projetos, já tem muitos editais, como Funcultura e outros editais federais também tinham. Eu acho que hoje em dia muitos já nem tem mais, mas tinham de fomento à leitura, de fomento à produção literária e à formação de leitores e à formação de mediadores de leitura. Então, eu acho que a gente está num momento de não desistir, de não achar que o nosso trabalho é um trabalho pequeno, é um trabalho muito grande e é um trabalho que engrandece muito, eu acho. E eu acho que vamos dizer, de resultados muito grandes. Acho que se a gente conseguir, através das políticas públicas, implementar a biblioteca que a gente quer ter, quer dizer, esse é o momento também de se pensar nisso e de lutar por isso. Eu acho que a gente vai ter um Brasil diferente daqui a alguns anos. Então, acho que a gente tem que acreditar nisso. Sim. Eu acho que Eu me esse lembro espaço que até vocês estão abrindo aqui... Eu me lembro até que a gente tinha um projeto chamado E-Leitura, né? Que os meninos escreviam cartas, aí usavam o tradutor para liam obras clássicas, né? E aí eu me lembro que tinham 4 pessoas, era uma amiga minha enorme, Alessandra, que morava na Alemanha, tinha um outro professor, Sukuma, que era da Guiné-Bissau, tinha um outro professor da Espanha e tinha os brasileiros, né? Então, cada um desses locais a gente escolheu uma obra de tradição, né? O tradicional, do clássico. Aí eu me lembro que na Alemanha foram os Grimm, né? Os irmãos Grimm. Sukuma foi como era da África, foi Mia Couto, que era o mais contemporâneo. Aqui a gente pegou Monteiro Lobato e na Espanha, se eu não estou enganada, a gente pegou Cervantes. E essas cartas eram escritas e a gente traduzia, né, com o Google Tradutor para poder eles se comunicarem via e-mail e tudo. E aí eu só lembrei dessa experiência porque durante nessa pandemia, Suzana Ramos até colocou que ela teve que se reinventar, né? E se reinventar enquanto biblioteca virtual, ao mesmo tempo que Dora, né, Caus, ela criou, né, criou coragem e fez um canal no YouTube com um projeto dela, né, resgatando nossa humanidade através das histórias, e colocou lá, né, as contações de histórias. E aí, como é que você acha que as bibliotecas, nesse momento, elas poderiam, principalmente as bibliotecas escolares, né,
que trabalhos elas poderiam vir a desenvolver para poder, nesse momento de isolamento, de pandemia, ela conseguir chegar mais próximo desses meninos, né? Aí eu queria ver se vocês têm É, alguma sugestão. eu acho que esse momento é um momento de desafio, da gente sair da caixa, né? Que a gente vinha num trabalho maravilhoso de pessoal, né? Era contato, né? A biblioteca é um espaço de convivência por excelência também. E essa biblioteca dinâmica, essa biblioteca viva. Mas a gente levou um balde de água gelada na medida que a gente teve que se isolar. E então, nesse momento, eu tive contato com algumas pessoas e procurei uma amiga da Colômbia, que você conheceu também, Eliana Maldonado, Helena que Maldonado. era coordenadora da Biblioteca Fernando Botero, que a gente visitou lá. E eu entrei em contato com ela para saber como é que ela tava, o que é que ela estava fazendo nesse período de pandemia lá. E aí ela disse, Débora, olha, ela nem está mais na Fernando Botero, ela está noutra biblioteca, mas ela criou um clube de leitura virtual, onde todas as quartas-feiras, esse clube é formado por mulheres, acho que tem homens também, mas a maior parte é mulher, que ela é a coordenadora. Eles escolhem um livro, todas leem um livro, e nas quartas-feiras, então eu entrei ela me colocou nesse grupo e eu participei com elas desse grupo. Então elas começam a discutir, era no Zoom, o grupo funciona no Zoom, e toda quarta-feira à noite, eu me reuni algumas vezes com elas, já não me reúno mais porque eu não tive tempo, mas o grupo continua e eu não saí do grupo. Mas toda quarta-feira elas vão discutir o livro. Então é uma hora de conversa sobre os livros. Eles vão trocar ideias sobre os livros. Então é um momento muito rico, porque são pessoas que estão em diferentes lugares do país, da Colômbia. E eu no Brasil, né? Quer dizer, inclusive, não é nem todo mundo da Colômbia, pode entrar gente fora. E aí, a primeira uma hora é com ela, os adultos, e a meia hora, a última, é uma hora e meia que dura. É com as crianças. Os filhos dessas mulheres, eles leem também, já é um outro livro, e aí vem um grupinho das crianças fazer isso. Então, isso é uma solução muito interessante para a gente dar continuidade, fazer agora e dar continuidade. Eu também, E eu a gente vi. pensou muito. Oi? Não, continue. A gente pensou, nesse momento de pandemia, nasceram também três projetos dentro da biblioteca, que dois deles são programas de rádio. O que é que eu pensei? O que é que a gente pensou? Eu com as minhas gestoras. Criar um programa de rádio, que na verdade não é um só, vão ser dois programas de rádio, que a gente saia do âmbito do espaço, porque a gente não pode dispor dele agora, e a gente não pode conviver, né, fisicamente, e a gente levar para a rádio. São dois programas. Um é um programa de contação de histórias, então a gente tem os nossos arte-educadores, que eles podem gravar essas histórias que eles contam, e essas histórias elas vão para um programa de rádio. Vai ser um programa de rádio com foco na criança, certo? Isso é para o público infantil. Então, ela, uma vez por semana, vai ter um contador de história contando uma história ali. Aí a gente vai discutir o formato. Cada contador tem seu perfil, tem sua linha de contação, e aí a gente vai fazer isso de uma forma muito bem planejada. O outro programa, que tem como título Ler para Ser, vai ser um programa com foco na formação do leitor. Então, nesse programa, a gente quer conscientizar o público adulto da importância de formar as crianças e de ele se formar como leitor. Então, aí vai ser um programa de entrevistas. Então, nisso, a gente já amplia a nossa atuação. Isso é a biblioteca. Isso é a biblioteca ampliando, saindo dos espaços físicos. E uma outra ideia, um outro projeto é a gente trabalhar com um trabalho que pode funcionar num carro de som ou numa bicicleta de som, onde a gente leva para as comunidades do entorno temas que a gente possa fazer ação de história numa bicicleta. Você chega numa praça, pede para as crianças não se aproximarem da bicicleta, porque senão vai tudo correr para junto, vai explicar que a gente está nesse período que a gente não pode, vai utilizar aquele espaço, aquele momento, como um momento também de transmissão de informação de utilidade pública, porque a biblioteca é, por excelência, um espaço de transmissão de informações confiáveis. Então, a gente tem esse papel, a gente pode trabalhar em educar uma população toda em relação à questão de saúde, de higiene, de cultura de paz, de cultura cidadã. A gente tem esse papel também. A gente como guardião e como disseminador e como
espaço que constrói informação com parceiros. É claro que a gente não vai fazer isso só. Eu tenho a Secretaria de Educação, eu posso chamar um médico, eu posso chamar uma coisa, que a gente monta um plano e nesse momento que essa bicicleta sai para a comunidade, ele está educando essa população também. Então a gente pode fazer um momento de poesia, um momento de contação. Então são aí 3 produtos que surgiram, fora esse que eu falei como exemplo, que acontece na biblioteca lá em Colombiana, que surgiram de um momento de isolamento, de confinamento. Então eu acho que esse é o momento da gente sair da caixa mesmo e pensar em novos formatos e em coisas que depois se perpetuem. Eu já poderia ter pensado nisso antes, mas a necessidade faz o homem. Às vezes a gente pensa quando É. precisa. Já podia ter sido A, antes, a né? Aline até colocou aqui, né, que nesse momento de isolamento ela recebeu, né, a resposta da maioria dos estudantes dela, que eles estavam com muita saudade da biblioteca, né, e da professora. Fafá, que eu acho que é Fabiola, Fafá Recife também tem feito ela colocou aqui, compartilhou uma outra experiência que ela está fazendo um evento literário, né, chamado Concerto de Leitura, onde eles recebem escritores e contadores de história, né? E Dora colocou que trabalhou também, recebeu também um autor, que foi Carlos, de uma coleção, O Planeta Pequeno Príncipe, adaptada e tudo. Janira disse que ela está fazendo desse um espaço de pensamento, de libertação, né, para criar essas possibilidades que só a literatura, né, consegue de uma mobilização interna. E aí ela colocou aqui, isso ali, colocou que essa ideia do clube de leitura é fantástica, né, da gente agregar e fazer esses encontros virtuais e para poder você ler, compartilhar, como já existem tantos outros, né, fisicamente, e agora virtualmente eu acho que não é nenhum problema. A gente está só, eu acho que a gente está quase no finzinho, com mais uns 4 minutinhos só. E aí eu queria ouvir um pouco Débora e dizer qual é a mensagem que Débora deixaria para esse público, né, sobre a importância da biblioteca e sobre essa luta, né, da biblioteca que a gente vem sempre é, fazendo há tantos anos, né? Tem até outra pessoa que falou também podcast aqui, recomendação de contação de histórias, de vídeos de contação de história e de canal no YouTube. Então, em 10 minutinhos a gente viu pelo menos umas 5 ou 6, né, sugestões. E aí eu queria ouvir um pouco essa mensagem final aí para a gente ir encerrando já já. Certo, Que eu não é nem a entendi gente, que é o próprio Instagram que fecha. eu entendi que quase todas essas pessoas que você citou são professores de biblioteca, são coordenadores de bibliotecas escolares, é isso, Fabiana? Isso, a maioria, pelo que eu estou vendo. Eu acho que a gente tem que, é como eu digo, é pensar mesmo fora da caixa. A questão das formações é super importante, assim, a questão da formação, vocês buscarem sempre formação, né? Encontrar pessoas que já são mediadores de leitura e que tenham sempre novas ideias para trazer para vocês, ideias e práticas, né? De formação de leitor. Então é isso. Vocês não tentarem ficar sozinhos, serem heróis dentro da escola, porque vocês vão cansar, entendeu? Eu acho que você tem que beber fora da fonte, é que às vezes quando você não consegue encontrar um espaço para respirar e para mostrar que aquele seu trabalho é importante dentro do seu próprio ambiente de trabalho, você tem que se juntar com pessoas fora e aí vai lhe fortalecer para que você possa atuar dentro do seu espaço de trabalho, porque é um trabalho permanente de conscientização. Eu acho que entender esse público, né, jovem e criança como pessoas que eles são realmente nativos digitais, eles são pessoas que já têm essa tecnologia incorporada às suas vidas e pensar nisso mesmo. Por exemplo, esse clube, a atração pode ser o simples fato de estar na tecnologia, de estar na internet, de estar olhando, eles são viciados, gente, em estar com o celular do lado. Entendeu? Dorme e acorda com o celular do lado. E ali eles podem fazer muita coisa nessa área. Vocês podem fazer. Então, essa experiência que eu tive com a Colômbia, desse clube de leitura, ela pode ser replicada. Ela pode ser replicada, vocês podem fazer. Por exemplo, a gente agora no começo do ano, a gente fez um planejamento maravilhoso para fazer várias atividades. Uma delas é o foco na questão da memória. Você resgatar essa memória, a memória afetiva dessa criança, essa memória afetiva que vai reconstituir ele como sujeito que vive dentro de uma família que muitas vezes é conflituosa, ou não, mas
boa parte é. Então, você pode trabalhar essa questão afetiva, você pode trabalhar através desses recursos tecnológicos ou não. Então, eu acho que é Eita, isso, é vai não encerrar. desistir, é não se sentir só, encerrar.